Olá a todos! Para quem eu ainda não conheço, meu nome é Thiago Ciconha. Muito prazer! O meu objetivo nesse vídeo é continuar apresentando os conceitos da gestão de processos e ferramentas que são úteis à manutenção de aeronaves. Já ouviram falar em PDCA ou DMAIC? Se sim, eles são a mesma coisa? O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão que estrutura o pensamento em 4 fases: P de Plan, ou planejar, D de Do, que nesse contexto significa executar, C de Control, ou controlar, e A de Act, ou agir. Com o objetivo de melhorar continuamente os processos produtivos, você pode aplicar o ciclo PDCA na resolução de problemas. Em planejar, teremos a identificação do problema, a análise do fenômeno, a análise do processo e o plano de ação. Na execução, temos a colocação em prática do que foi definido no plano de ação. Em verificar, teremos a conferência dos resultados e em agir, a padronização e a conclusão desse ciclo de melhoria. O método DMAIC é um roteiro a ser seguido e consiste em 5 etapas: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Na fase de definição, identificaremos as características críticas. Na fase de medição, dados serão levantados através de medições. Em analisar, buscaremos identificar as fontes de variação. Em melhorar, faremos as modificações necessárias para reduzir ou eliminar as variações. E por fim, em controlar, faremos o monitoramento dos pontos vitais. Mas e aí, ainda para você continua PDCA e DMAIC sendo a mesma coisa? A relação entre eles pode ser ilustrada da seguinte forma. Observa-se no DMAIC que há uma grande ênfase no planejamento antes da tomada de qualquer ação. Ou seja, a etapa de planejamento engloba mais etapas no método DMAIC do que no ciclo PDCA. Dentre as semelhanças entre os dois métodos, ambos são métodos de solução de problemas, trabalham dentro do contexto de melhoria contínua, possuem as fases de planejamento, execução e controle e utilizam ferramentas quantitativas e qualitativas. Falando das diferenças, o método DMAIC possui uma fase de planejamento mais detalhada, permitindo assim um estudo mais aprofundado dessa etapa. No ciclo PDCA, geralmente são utilizadas ferramentas estatísticas mais simples quando comparadas ao método DMAIC. Toda vez que vamos ao médico, iniciamos uma consulta com as definições do que estamos sentindo. O médico, por sua vez, inicia a consulta fazendo medições e um diagnóstico inicial. Na sequência, ele faz uma análise do conjunto de sintomas e uma investigação das causas. Através da medicação, ele procura implementar uma solução do problema. E ao retorno da consulta seria o controle para saber se aquilo que foi implementado foi efetivo. Então, dessa forma, toda vez que vamos a uma consulta médica, o que estamos fazendo é nada mais, nada menos do que um DMAIC. Mas como gerir e melhorar processos? Através de um roadmap, um tipo de mapa que visa organizar o caminho a ser percorrido, pois, se você não souber por onde está caminhando, dificilmente chegará ao seu destino final. Podemos também chamar o roadmap de uma bússola gerencial. Nesse mapa, buscaremos identificar os objetivos estratégicos da organização, identificar e priorizar os processos críticos, identificar os donos dos processos, identificar as missões de cada processo e as respectivas necessidades dos clientes, criar um mapa preliminar e planejar, mapear e modelar os processos, definir e implantar indicadores para esses processos, e monitorar o desempenho deles e tomar ação quando necessário. Para identificar os objetivos estratégicos, devemos
definir a missão, que seria a razão de existir, e a visão de futuro, ou seja, a situação em que desejamos nos encontrar num prazo determinado. Vejamos aqui 2 exemplos do setor aeronáutico. A Latam, linhas aéreas, traz que a missão deles é conectar as pessoas com segurança, excelência operacional e um toque pessoal, procurando ser um dos grupos de companhias aéreas mais admirados do mundo. Então essa é a razão de existir do grupo Latam. No caso da Gol, a situação que eles se desejam encontrar num determinado prazo, ou seja, a visão é a seguinte: ser a melhor companhia aérea para viajar, trabalhar e investir. Para identificar e priorizar os processos críticos, devemos selecionar os processos que tenham impacto sobre a organização. Por exemplo, podemos fazer as seguintes perguntas: tal processo impacta prioritariamente os resultados operacionais? Ou, esse processo impacta o cliente de qual maneira? Seguindo com o roadmap, após a identificação dos processos, devemos atribuir um responsável para cada processo. Para gerir os processos, é fundamental identificar também para que cada processo existe, se ele atende às necessidades dos clientes, e um exemplo de pergunta a ser feita seria: os produtos fornecidos atendem às necessidades e expectativas do cliente? Questione o que é importante para o cliente: preço, prazo, qualidade. Assistam depois o vídeo dessa empresa. O link estará na descrição do vídeo. O que é importante para os clientes dessa empresa? Deixe nos comentários o que vocês identificaram. Mas atenção! Atenção mesmo! O alvo é móvel. O que hoje é valor para o seu cliente, amanhã pode não ser mais. Antes do mapeamento e da modelagem dos processos, é necessário que se tenha uma visão do conjunto. Recomenda-se aqui, então, elaborar um mapa com todos os processos identificados e suas interações. Escolhidos os processos a serem trabalhados, será necessário levantar algumas informações sobre cada um desses processos. E para que um processo seja melhorado, é necessário o seu entendimento por completo. Sendo assim, precisamos identificar os seus fornecedores, as suas entradas, entender muito bem os objetivos do processo, as suas saídas e os clientes desse processo. Para isso, podemos utilizar o formulário chamado de SIPOC, onde S vem de supplier, ou seja, fornecedor, I vem de input, as entradas, P de process, o processo e seus objetivos, O para output, ou seja, as saídas, e C de client, ou seja, os clientes desse processo. Vejamos como exemplo uma célula de produção responsável por entregar uma asa de um certo tipo de aeronave. O fornecedor pode ser qualquer empresa externa ou mesmo célula de melhoria contínua que entrega um produto ou serviço. No nosso exemplo, vamos supor que a célula responsável pelas cablagens seja um fornecedor interno e a célula de combustível seja fornecida por uma empresa contratada. As entradas serão os insumos, matéria-primas ou informações, vitais para que o processo gere um resultado. No nosso exemplo, teremos como insumos as cablagens e a célula de combustível. O processo, por sua vez, é o conjunto de atividades e operações coordenadas realizadas com a finalidade de gerar um produto ou serviço e que tenha valor para os clientes. No nosso exemplo, teremos a instalação das cablagens e da célula de combustível nesse processo. O produto ou serviço é a saída entregue para seus clientes. Vale ressaltar então que o cliente pode ser externo ou interno. No nosso exemplo, a saída será uma asa pronta para a montagem final na aeronave. O cliente é qualquer empresa externa ou célula de melhoria contínua, que patrocina
e ou recebe um produto ou serviço. No nosso exemplo, o cliente seria a célula responsável pela montagem final da aeronave. Tal citação é atribuída a Albert Einstein. Se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a se fazer. Porque, quando eu soubesse a pergunta correta, poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Por isso, muito foco no planejamento das ações. Pessoal, obrigado a todos vocês que ficaram até agora aqui comigo. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Bons estudos e até o próximo vídeo.